Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de poder, nesta tarde, encontrar-me aqui e poder expressar a minha satisfação, a minha alegria, o meu gozo, a minha felicidade em trazer-vos esta mensagem. Sempre certo, sempre ciente da responsabilidade, do peso, porque nunca foi fácil pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é acusar alguém. É acusar alguém de pecado. E isso não é fácil, porque ainda que não nos direcionamos diretamente para uma pessoa, mas quando pregamos como um todo, para todos. Quem estiver dentro daquilo que está sendo pregado, obviamente sentirão-se acusados. E essa acusação, ela é boa, ela é aceitável, porque acusando de um erro, que chegamos a entender que o que praticamos é errado. Ao contrário de quando recebemos o apoio. O silêncio é o maior apoio diante daquilo que sabemos que é errado. O silêncio é a maior forma de conivência naquilo que deveríamos censurar, condenar, repudiar. Mas, lamentavelmente, quando não queremos ter palavra por uma amizade, por um parentesco, ou por qualquer razão injustificável, lamentavelmente nos silenciamos. Como que se diz, eu não falei nada a favor, mas também não falei nada ao contrário. Foi omisso no opinar, no mostrar-se contrário ou favorável à atitude de uma pessoa. E a omissão, pela nossa lei, pela nossa legislação, ela é crime. Como na lei de Deus também é crime ser omisso, ficar em cima do muro, não tomar partido, ficar neutro. Isso diante de Deus é inaceitável. Não existe meio termo para com Deus. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Ou servimos ao diabo, ou servimos a Deus. Não há como servir os dois. Não há como servir em parte a um e em parte a outro. Não há como não servir a um e nem a outro. A escolha precisa ser feita, ser tomada. Ser omisso naquilo que deveríamos por voz, ter voz, isso é pecado diante de Deus. É lamentável o que nós estamos vivendo hoje. Mas estamos aqui mais uma vez para vos trazer essa mensagem. Sempre naquele tema de que pregar a verdade precisa estar preparado para acolher inimigos. E esses inimigos, como eu disse anteriormente, estão dentro da igreja, estão em cima dos altares, estão embutidos no ministério como ministros, mas são inimigos da verdade. Pregam a verdade, mas são inimigos dela, quando essa verdade pregada contraria o seu modo de vida, o modo de vida dos seus familiares.
ou de um amigo mais chegado, mas eles pregam a verdade. Então se colhe inimigos, aqueles que decidem pregarem a verdade. E esses inimigos, repito, estão dentro da igreja, estão sobre os altares, estão no ministério, porque embora crente, embora professamos uma fé em Jesus, que é a verdade, que é o Senhor da verdade, que é aquele que nos deu a verdade para pregarmos, nos conscientizando que dela nos viria até a morte, mas que não devesse nos acovardar. Mas eles mesmos que pregam Jesus como a verdade, eles não aceitam quando essa verdade é pregada os contrariando. Então todos aqueles que ousar pregar a verdade tem um preço a pagar. E se colhe inimigos dentro da igreja. Aqueles que querem chegar ao ministério, se for pregar a verdade, nunca chegarão. Aqueles que optarem serem verdadeiros defensores, aqueles que não se silenciam, aqueles que não se calam diante daquilo que eles sabem que biblicamente, segundo a palavra de Deus, é condenável, está errado, nunca chegarão ao ministério. Nunca galgarão a posição ministerial. Nunca serão presbítero, nunca serão diácono. Nunca subirão a escada ministerial. Porque parece que ser ministro é não ser verdadeiro no que diz respeito às verdades bíblicas. É pregar sempre aquilo que o pastor quer ouvir. É pregar sempre aquilo que o pastor quer e determina que se prega. Há um preço caro em pregar a palavra de Deus. Dentro da nossa igreja. Dentro das igrejas evangélicas. Não se pode pregar contra o mundo. Não se pode pregar contra o mundanismo. Não se pode pregar contra o sensualismo. Não se pode pregar contra as vaidades. Não se pode pregar contra nada daquilo que a palavra de Deus condena. É lamentável. São inimigos da verdade. Então aquele que quiser pregar a verdade também deve estar preparado para acolher inimigos. E nesta oportunidade eu quero vos convidar a ler comigo 2 versículos da palavra de Deus, que encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 27 e o versículo de número 28, que nos diz assim a santíssima palavra de Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esta é a palavra de Deus para a nossa meditação nessa tarde. Se nós formos olhar o versículo anterior, o 27 que eu me referi, diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos,
não cometerás adultério. Glória a Deus. Esse é o versículo anterior, versículo 27. Aqui está um assunto não comentado em nossas igrejas, no meio cristão, no meio evangélico. Você há de concordar comigo nisso. Não há como você negar essa verdade que eu estou me referindo aqui nessa tarde. Hoje à noite, são 18 horas, no horário de verão. Não há como negar que, lamentavelmente, não se prega essa mensagem em nossas igrejas. As mensagens que se pregam hoje nas nossas igrejas, elas têm que serem selecionadas segundo pastores das igrejas querem e gostam que pregue. Escolher um versículo como esse para pregar na igreja, tenha certeza de uma coisa: não haverá glória nem aleluia a Deus por esta palavra. E você não subirá mais no altar das igrejas. Porque essa palavra é uma palavra comprometedora. E há muitos comprometidos com esse assunto, contra os quais não se pode referir e não pode tocar em tal assunto para não, entre aspas, os constrangerem ou os deixarem constrangidos. Porque é mais fácil deixar a pessoa no pecado, cometendo o pecado, do que chegar e dizer para ela que ela está em adultério, que isso é adultério, como fez João Batista a Herodes e a Herodia. Então, em nome da amizade, em nome do companheirismo, em nome do grande dizimista, em nome dos grandes ofertantes das nossas igrejas, em nome daqueles que são filhos de obreiro, em nome daquelas que são filhas e mulheres de obreiro, não se pode pregar uma palavra como essa. Não se pode referir a um assunto como esse. Senão você perde a cabeça. Mas eu quero nessa oportunidade referir-me à palavra atentar para cobiçar. Atentar para cobiçar. É nesta palavra que eu quero me ater, me deter, abordar e fazer uma reflexão. Se estamos vivendo isso nas nossas igrejas ou não estamos. Se vemos isto nas nossas igrejas ou não vemos. Aquilo que víamos lá fora, aquilo que estava lá fora, aquilo que nós não víamos nas igrejas, no meio cristão, no meio evangélico, que hoje estamos vendo, e não se pode falar absolutamente nada. Jesus, ele estava respondendo a umas perguntas que lhe fizeram com relação, obviamente, ao casamento. E se nós formos ver no versículo 27, ele chama a atenção para aquilo que foi dito aos antigos, aquilo que foi dito por Moisés aos antigos a respeito do pecado,
de adultério. Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Isso por Moisés, por intermédio de Moisés. Que na realidade está inserido nos 10 mandamentos. Está inserido nos 10 mandamentos. Aonde em Êxodo capítulo 20, no versículo de número 14 diz: não adulterarás. É um dos 10 mandamentos dado por Deus por intermédio de Moisés ao povo, à nação de Israel. Não adulterarás. Isso é o que foi dito aos antigos, como se referiu Jesus. E o adultério é o pecado de pessoas casadas com outras pessoas que não são seu cônjuge. O adultério é o pecado de pessoas casadas com outras que não são o seu cônjuge. Isso é o pecado de adultério. Solteiro com solteiro é fornicação, que vem do grego porneia. Mas adultério é o pecado de uma pessoa casada com outra pessoa casada ou não, que não seja o seu cônjuge. Por isso que Jesus diz que o marido que repudiar a mulher expõe ela a cometer adultério se vier a casar novamente. E aquele que casar com a mulher repudiada, ele comete adultério. Porque está adulterando uma relação. Está colocando um elemento a mais naquela relação. Se você pega um copo de leite, tirado na hora da vaca, esse leite é chamado de leite puro. Mas se você colocar água dentro deste leite, esse leite já foi adulterado. Não é mais um leite puro. Ele está adulterado. E nós aqui no Brasil sabemos o que é isso. No que diz respeito ao nosso combustível, a nossa gasolina. Então, numa relação de casamento, se houver um terceiro no cônjuge, isso é adultério. Está se adulterando aquele casamento, aquela relação de casamento. Então foi dito aos antigos: não adulterará, não cometerás adultério. Aí Jesus diz: eu, porém, foi dito aos antigos por Moisés. Aí ele diz: eu, pronome pessoal, da primeira pessoa do verbo. Eu, porém, vos digo que aquele que qualquer
já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, enquanto aos antigos parece que era permitido olhar para a mulher e a cobiçar. O que é cobiçar? Ter desejo. Desejar aquilo ardentemente, profundamente. Parece que era permitido. Parece que não era considerado lá muita coisa. Parece que não era considerado nada. Olhar para a mulher e a cobiçar, olhar para o pertence do próximo e desejar aquilo para possuir aquilo. Parece que era algo permitido. Porque a eles foi dito apenas que não adulterasse. Jesus, então, ele estreita o negócio. Ele aperta o negócio. Ele coloca agora um negócio mais sério. Enquanto lá era permitido olhar, cobiçar, mas que apenas se mantesse fora do adultério. Jesus agora diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar é a mesma coisa como se tivesse deitado com ela e mantido relação sexual com ela. Olhou para a mulher, atentou para ela. Atentar quer dizer se voltar o olhar para a mulher, direcionar o olhar para a mulher, olhar para ela com desejo de tê-la, de possuí-la no seu coração. É como que se já tivesse cometido adultério com essa mulher ou com esse homem. Porque o que fala para o homem aqui também fala para a mulher. O que se refere aqui ao homem está se referindo também à mulher no que diz respeito a olhar para o homem. Então Jesus, ele estreitou o negócio. Ele disse que aquele que olhar, que atentar, aquele que direcionar o seu olhar, voltar o olhar para uma mulher, para desejá-la, tê-la, possuí-la no seu coração, já adulterou com ela, já teve relação com ela. E a tentação nos nossos dias é terrível. Mas parece que é uma prática aceitável pelos pastores de igreja. Parece que é um sentimento, é uma atitude tolerada, aonde se faz vista grossa, aonde se finge que esse ato não existe, quando na verdade estão dentro das igrejas, aos olhos dos pastores, dos líderes de igreja, os quais deveriam pregar sistematicamente combatendo essa prática de tentar o irmão, de tentar a irmã, de levá-lo
de induzi-los a desejá-los, a desejá-las, pela sua forma, pela sua maneira tentadora de se apresentar nas nossas igrejas. Estou falando isso dentro das igrejas. Estou me referindo dentro das nossas igrejas. Porque lá fora é um outro assunto. O apóstolo Paulo disse que ele não estava se referindo àquele assunto, se referindo ao mundo. Porque se ele estivesse falando, referindo-se ao mundo, a igreja teria que sair do mundo. Mas ele estava se referindo aos crentes. Estava se referindo dentro das nossas igrejas. Porque lá fora é inevitável. Lá fora não se pode proibir. Não se pode falar contra. Mas dentro da igreja, um lugar, a casa de Deus, aonde se deveria ter pelo menos o pudor de quando ir à casa de Deus, pelo menos ir com uma roupa decente, ainda que não fizesse isso pelo pastor, pelos irmãos, pelas irmãs, mas que fizesse isso por Deus, em respeito àquele ambiente considerado casa de Deus. Mas lamentavelmente não se há respeito. E lamentavelmente muitos deles nem se dão ao respeito da igreja, ao respeito dos seus liderados. Então muitos não têm respeito pela liderança, muito menos terão pela casa de Deus. Então vêm e vão de qualquer forma, de qualquer maneira, como se estivesse indo para uma festa mundana, aonde as vergonhas têm que ser mostradas, para sentirem-se atraentes, seduzidas, ou seduzindo aqueles que estão à sua volta. Então dentro da igreja isso é inaceitável. Porque quando eu saio da minha casa para ir à igreja, eu saio com o sentimento de que eu estou indo à casa de Deus, a um lugar santo. Pode até ter pessoas trajando-se de forma sensual, de forma sedutora, sedutor, mas que não pertença à nossa igreja. Que seja um visitante, que seja alguém que veio, que ia passando na rua, sentiu de entrar na igreja, entraram e ali estão acomodados. Isso é aceitável. Mas se tratando de um membro, se tratando de uma membro, isso não é aceitável. Isso é maquiavélico, demoníaco, satânico, oriundo do inferno, cuja intenção ao sair de casa, sabendo para onde estava vindo, sabendo o ambiente para o qual estava vindo, sabendo quem iriam encontrar naquele ambiente, e se o traja de uma forma sedutora, sedutor, para atrair o olhar do irmão, da irmã, para si, de maneira a estimular e induzir o desejo daquela pessoa por ele ou por ela. Isso é demoníaco. E lamentavelmente é isso que nós vemos hoje dentro das nossas igrejas,
E por isso o número de prostituição, o número de adultérios tem crescido, está crescendo no meio cristão, no meio evangélico. Tanto na prática consumada, como na prática do desejo, da cobiça, pela forma impudorica de se vestir, de se ultrajar. E hoje está na moda, e é moda dentro da igreja, é moda por parte dos cristãos, andarem com roupas cavadas, mostrando o decote dos seios, com roupas curtas, a um palmo do joelho, com roupas transparentes, mostrando aquela peça que antes era considerada íntima, que nem varal se pendurava. Hoje ela é compartilhada, de tal forma que a mulher coloca-se uma roupa branca e a peça íntima preta, ou vice-versa, de maneira a deixar transparecer, para com isso despertar o desejo, despertar a cobiça do homem por ela, ou por ele, ou ele por ela. Essas práticas nós estamos vendo, estamos vivenciando com elas dentro das nossas igrejas. Essas roupas colando no corpo, que marca as curvaturas do corpo da mulher. Homens com as camisas abertas, despertando o desejo nas mulheres. São essas práticas condenáveis que esse versículo aqui leva-nos a abordar. Porque não é pecado olhar para uma mulher, não é pecado olhar para um homem, de forma alguma, de uma maneira pura, de uma maneira elogiosa, de uma maneira achar bonito, bonita. Mas olhar para cobiçar, é nisso que coincide o pecado de adultério no coração da pessoa. E lamentavelmente não tem ficado só no coração. Ele tem se exteriorizado, se materializado. Porque através de um olhar correspondido, é através de dois olhares que tem acontecido as maiores desgraças no seio da família, dentro das nossas igrejas evangélicas. Porque uma pessoa que sai de casa, sabendo o ambiente para o qual ela está indo, sabendo o tipo de pessoas que lá ela vai encontrar, e com os quais ela vai cultuar por 2 horas, sabendo o tipo de roupa que deveria vestir-se, sabendo a forma, a maneira como deveria se portar lá dentro da casa de Deus, e ela sai de casa, mostrando a cavidade do seu seio, mostrando as curvaturas do seu corpo pelas roupas, colando, mostrando suas pernas pela descompostura da roupa. Despertando desejo, despertando a libido. Lamentavelmente, tem acontecido desgraças desastrosas no meio da igreja, no meio da família. Porque as pessoas já saem de casa premeditando serem sedutores e sedutoras dentro da igreja. Atrair olhares. E através de um olhar é que pode surgir o desejo, a cobiça. Porque se você olha para uma mulher
e ela está bem composta, bem vestida, com suas vergonhas cobertas, de maneira decente, não há o que cobiçar. Mas parece que há mulheres que elas não ficam felizes se elas não sentirem-se cobiçadas, desejadas, queridas por alguns homens. Parece que a mulher que ela não sente-se feliz, ela não fica bem, ela não se sente bem, ela não volta para casa bem, se ela não percebeu, se ela não sentiu que ela está sedutora, que ela está atraente, que ela não despertou o gracejo, a cantada de algum homem por ela. É lamentável. Mas é isso que nós vivenciamos no mundo e é o que estamos vivenciando dentro das nossas igrejas evangélicas. Roupas indecentes, forma indecente de se vestirem, de se portarem. E é lamentável, irmão, que há um silêncio com respeito a isso. Não se fala, não se prega. E nisso vai se aumentando esse sentimento. Esse desejo de ser sedutor, sedutora, de ser atraente. Mas não há uma mensagem preventiva, não há uma mensagem corretiva, não há mais disciplina. E quando alguém cai em adultério, não há mais aquele sentimento de que todos foram feridos, de que todos sentiram a dor, porque dói no coração de Deus quando um dos seus filhos, das suas filhas, enreda por esta prática. Mas parece que há uma insensibilidade. Aquela insensibilidade que havia na igreja de Coríntio. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando se presenciou que naquela igreja havia um jovem que ele mantinha relação com a esposa do seu próprio pai. Havia um jovem na igreja de Coríntio que ele estava adulterando com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Ele estava fornicando. E a igreja tinha conhecimento dessa prática. A igreja sabia. O pastor sabia. Mas mesmo sabendo desta prática deste jovem, a igreja andava inchada. E
ao menos se entristeceram com aquele ou por aquele que praticava tal prática dentro da igreja. Mas a igreja andava inchada, com aquele ar de quem estava crescendo. Mas na verdade era uma igreja inchada. Quando eles deveriam, ao tomar conhecimento dessa prática, desse ato, entristecer-se. Porque essa tem que ser a nossa atitude. Diante e para com o irmão ou a irmã que veio a pecar. É de entristecimento. É de que ficamos tristes pelo que ele ou pelo que ela fez. Para que eles não achem ou pensem que estão tendo o nosso apoio. Que estamos apoiando o seu ato, a sua prática, contrária a Deus, contrária à palavra de Deus. E isso é o que acontece hoje. Quando o irmão peca, quando a irmã peca, não há uma tristeza por parte da igreja em saber que o corpo foi ferido. Não é excomungar a pessoa, não é execrar ou ridicularizar, mas é se mostrarem triste com aquilo que aquela pessoa fez, com aquilo que ela cometeu. Para que ela, vendo que a igreja ficou triste, ela se sinta envergonhada pelo que fez. E é envergonhando que nós ficamos tristes. E é ficando triste que nós nos arrependemos. E nos arrependendo é que nós confessamos. E confessando, nós recebemos o perdão de Deus. Uma coisa acarreta a outra. Nos entristecemos, aí nos sentimos envergonhados por aquilo que nós fizemos. Aí nós acabamos nos arrependendo. Arrependendo, nós nos convertemos. Convertendo, nós confessamos. Confessando, nós recebemos o perdão de Deus. Mas quando se há silêncio, quando se há omissão, mesmo sabendo de tudo o que está acontecendo na nossa igreja, o indivíduo, sabendo que toda a igreja sabe, mas ninguém nunca disse para ele que ele está errado, ele continuará a praticar o que é errado. Porque quando se pratica o que é errado, e não tem ninguém para dizer para ele que aquilo que ele está praticando é errado, ele continuará a praticar. E é o que estava acontecendo na igreja de Coríntio. Lá no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Toda a igreja sabia, o pastor sabia, mas havia uma omissão. Havia uma omissão ali. Até que Paulo repreendeu a igreja, acusando-os de nem ao menos sentirem-se tristes em saber que aquele que praticava tal ato não havia sido tirado do meio deles, mas continuava na ativa, continuava tendo oportunidade, continuava sendo usado pelo pastor na igreja, continuava exercendo funções, mas não ser tirado dentro da igreja, não foi tirado
da sua posição. Aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, é aí que está a gravidade. É você direcionar o olho, é você voltar o seu olhar para aquela mulher, para aquele homem, para o desejar, para o querer possuí-lo para você. É nisso que está o pecado. E só se pode cobiçar, só se corre o risco de cobiçar alguma coisa, de cobiçar alguém, se esse alguém estiver de maneira a despertar o desejo. Não se pode desejar aquilo que não vê. Não se pode sentir por algo que não se vê. Não se pode desejar ou sentir, desejar aquilo que não se ouviu. Para se desejar pela cobiça, precisa ver, precisa se ouvir falar. Porque a cobiça, o desejo, no homem e na mulher pode ser despertado pela visão ou pela audição. Dependendo de alguns casos também pelo tato, pelo palpar, pelo pegar. Mas se não tiver esses elementos, não haverá o que cobiçar. Se combatermos essas práticas sensualistas que está dentro das nossas igrejas, não haverá pecado na igreja. Um dos muitos conselhos de Balaão, o profeta Abalaque, o rei dos Midianitas, o dos Amonitas, foi que ele trouxesse mulheres vestidas de formas sensuais e deixasse aquelas mulheres a transitar no meio do arraial de Israel. Entre os muitos conselhos que Balaão deu, foi o de que ele trouxesse mulheres vestidas de forma sensual e as permitiste elas andarem para lá e para cá no arraial de Israel. Qual era a intenção? Que Israel, vendo aquelas mulheres vestidas de forma sedutoras, sensuais, despertasse neles o desejo por elas, as cobiçassem, as quisessem tê-las, possuí-la.
e assim os enfraqueceria. E o plano de Balaão maquiavélico deu certo. Balaque trouxe as moabitas, soltou ela no arraial de Israel. Elas começaram a andar para lá e para cá com suas roupas sensuais, com suas roupas sem pudor, mostrando sua nudez, mostrando suas vergonhas. Despertou cobiça, despertou desejo de Israel por elas, as possuíram, prostituíram contra Deus, diante de Deus, e a mortandade foi grande. Porque o pecado ele enfraquece, tirando as forças do que peca, tornando-o frágil, sensível. Para o inimigo. Então nós temos que combater as moabitas. Nós temos que combater os moabitas de dentro das nossas igrejas. Há homens que eles pensam que eles são galã. A sua forma de vestir mundana, no desejo de seduzir, atrair as mulheres. E assim cometer adultério. Mas olhar para a mulher não é pecado. Olhar para o homem não é pecado. Quando não se olha para cobiçá-la, para cobiçá-lo. Olhar para admirar. Olhar porque está achando bonito, bonita. Não na sua forma despudórica de se vestir, que nisso não há beleza. Não há nenhuma boniteza na mulher mostrar as vergonhas. Na mulher expor os seus seios. Mostrar as suas curvaturas seminuas. Não há beleza nisso. Refiro-me à beleza na forma pudórica, decente, de se vestir, de se trajar, na sua beleza natural de ser, de se aceitar. É nisso que está a beleza do homem e da mulher, é no seu natural, no seu ser natural. E não no mostrar as vergonhas. Que isso desperta desejo. Isso desperta querer possuir. E aí leva o homem a pecar, leva a mulher a pecar. Isso não se prega nas nossas igrejas. Quando ouvimos pregar, é atacando os homens. É interessante. Os pastores, eles sabem. Tanto eles sabem que eles combatem os homens. Eles atacam os homens. Os acusando de ficar cobiçando. De ficar olhando para a irmã com desejo. Veja que ele sabe que elas estão de forma cobiçadora, sedutora. Por isso que eles pregam assim contra os homens. Por isso que eles pregam assim, atacando os homens. Porque eles não têm coragem de atacar essas práticas nas mulheres. Eles não têm moral, muitos deles não têm moral para atacar essas práticas.
Porque quando pregamos, não atacamos a pessoa de quem quer que seja. Atacamos sim a prática na pessoa. Mas é mais fácil atacar aquilo que o pastor acha. Não é nem que ele está vendo o irmão fazer. Não é nem que ele está vendo o irmão sentir. Porque o fato do irmão, o fato do amigo, da amiga olhar para uma mulher, a mulher olhar para o homem, não quer dizer, e ninguém tem esse poder, esse direito de acusá-lo de estar cobiçando. Porque o coração é Deus quem conhece, é Deus quem sabe o que procede, o que está procedendo dele, no momento que aquele homem está olhando para aquela mulher, no momento que aquela mulher está olhando para aquele homem. Não se pode julgar e condenar alguém de estar cobiçando pelo fato dele estar olhando para uma mulher ou dela estar olhando para um homem. Porque você não conhece o coração desse homem. Você não conhece o coração desta mulher. Somente Deus. Então, o olhar, o atentar, por achar bonito, bonita, por estar com uma roupa muito bonita, não quer dizer que está cobiçando. Então o que nós temos que combater não é o irmão, como nós temos ouvido e temos visto na nossa igreja. Pastor, obreiro que só sabe dizer que tem irmão que vem para a igreja para observar a roupa da irmã, como que a irmã está vestida. Não! Deixa de ser covarde e pregue a verdade com verdade. Admita que há moabita no nosso arraial. Há moabitas na congregação que já vem para seduzir, foram mandadas pelo diabo para seduzir, fica andando para lá e para cá na congregação, não param sentada nos seus lugares, querem chamar a atenção, querem ser o centro da atenção no culto. E não quer que o irmão veja, não quer que o irmão olhe. Tem que se preocupar com a forma delas se vestirem, delas virem à igreja, e não no fato do irmão estar olhando. Mas os pastores, eles se preocupam mais com o irmão olhar do que com a irmã estar vestida de uma forma indecente, de uma forma tentadora, sedutora, sensual. Ele se preocupa mais é com o irmão olhar, que é mais fácil julgar e considerar que o irmão está olhando, desejando. Porque a irmã está vestida de uma forma indecente. É lamentável, irmão, o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas é lamentável. É lamentável, é de se lamentar. Crentes que deveriam ser instrumento de Deus para despertar nas pessoas não desejo de cobiça, não desejo de querer tê-las numa cama, de querer possuí-las numa relação sexual, não. Mas despertar nessas pessoas desejo em conhecer a Jesus, em saber que razão é essa que se tem
de se prender a uma igreja, de se prender a um cristianismo, sendo tão bela, tão belo. É esse desejo que se tem que despertar por parte das mulheres nos homens, por onde elas passarem. Dos homens despertarem nas mulheres, por onde eles passarem. E não o desejo sexual, não o desejo de possuí-las por um momento, em um momento de atração, não! Nicodemos, quando ele via Jesus passar, ele foi despertado por um desejo de conhecer quem era Jesus. Acredito eu que aquele desejo de conhecer a Jesus no coração de Nicodemos não brotou da primeira vez que ele viu Jesus. Acredito que Jesus passava e ele observava. Jesus passou e ele observou. Jesus passou novamente e ele observava Jesus, despertando em Nicodemo um desejo de conhecer a Jesus e de conhecer a razão dessa fé que Jesus tinha. E ele foi ter com Jesus. As mulheres, os homens, eles têm que vir ter conosco nas nossas igrejas, pelo bom testemunho de vida, na maneira de vestir, na maneira de ser, na maneira de se ultrajar, na maneira natural de vivermos, para que eles possam então vir até nós, saber a razão dessa fé, o que nos motiva, o que nos leva a desprender-nos dos prazeres carnais desta vida, dos prazeres mundanos desta vida, a nos guardar, a nos preservar numa vida natural, numa vida de santidade, numa vida casta, moderada. E aí irão conhecer a Jesus, irão conhecer a salvação, a qual Nicodemos conheceu. Não se pode vir à igreja ou desejar vir à igreja porque olhou para a irmã e despertou-se nele uma cobiça sexual, um desejo sexual. Não! Ou despertou-se nas mulheres por parte daquele irmão e elas vêm à igreja. Não! Não temos que ser instrumento do diabo para levar as pessoas a atentar para nós com desejos de possuir, de querer ter por um momento, para ter um momento de prazer. Não! Temos que nos preocupar sim com a maneira como olha para nós. Por que que olham para nós? O que verem em nós quando olham para nós? Temos que nos preocupar. Temos que atentar para nós mesmos e ver o que é que eles verem em nós. Aquela mulher sulamita, quando o profeta Eliseu passava para lá e para cá, ela dizia para o marido: vejo que este homem é homem de Deus. Ela viu que ali era um homem de Deus. A mulher de Deus tem que ser vista como mulher de Deus e não como objeto de sedução, não como objeto de prazer sexual, não. O homem também não pode ser visto como objeto de prazer sexual, mas ele tem que ser visto como homem de Deus. Ela tem que ser vista como uma mulher de Deus. Por onde ela passar, por onde ele passar, alguém olhando para ela, alguém olhando para ele, tem que verdadeiramente ver que ali vai uma mulher de Deus, uma mulher ungida, uma mulher santa de Deus. E isso é visto na nossa maneira de ser, na nossa maneira de vestir. Vestir-se com pudor, como manda a palavra de Deus às mulheres.
vestir-se com sentimento de vergonha por aquilo que possa causar aos outros. Mas hoje a moda é mostrar o seio. A moda é mostrar a calcinha. A moda é mostrar as coxas. A moda é andar com a barriga de fora. A moda é usar roupa transparente. A moda é andar em conformidade com o curso desse mundo depravado, imoral, sensual, prostituto, adúltero no qual nós vivemos. Isso é estar na moda. Isso é que é moda hoje em dia. E nesse desenfrear, nesse descarrilhado trem, anda a igreja, anda os crentes, de maneira que são desejados, cobiçados para pecar, tornando-se instrumentos para se olhar para ele e para ela com cobiça, levando assim as pessoas a cometer adultério no seu coração e fora do coração também. Pois quantos crentes adúlteros, quantas crentes adúlteras que praticam sexo livre fora do casamento, estão encobertos dentro da igreja, não confessa, não se arrepende, não se converte. E os pastores sabem disso, mas eles fazem vista grossa. Eles fazem vista grossa, porque eles têm medo. Eles têm medo. Só Deus para ter misericórdia de nós, irmão. Mas é a verdade. Versículo como esse não se prega. Atentar numa mulher não é pecado. Atentar num homem não é pecado. Mas se for para cobiçar, se for para desejar, se for para querer possuir por um momento de prazer, aí é pecado. Aí está pecando. E aquele e aquela está sendo instrumento do pecado. Se existe cobiça, irmão, na tua igreja, é porque existe o elemento da cobiça lá. O agente da cobiça está dentro da tua igreja. Se você prega tanto contra a cobiça, é porque você sabe. E se você não pregar contra, logo você vai ter que tratar com os adultérios e com as prostituições. É para isso que tem que pregar contra. É para isso que tem que pregar a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da prostituição. Tem que pregar. E se prega é porque tem. E você sabe se tem ou não tem. Você não é cego, você sabe distinguir. É pela forma de se vestir que se conhece o interior de uma pessoa. Uma mulher que se veste nua, seminua, dá para se saber o que passa no coração dela. O sentimento de ser cobiçada, de ser desejada, de ser atraente. Da mesma forma o homem.
E hoje, um espírito maligno de sedução está aí no homem para com o homem, na mulher para com a mulher. O camarada faz lá academia, logo ele compra uma camisa apertadinha, colando no corpo, marcando todo o corpo dele, para levar as mulheres a cobiçá-lo, a desejá-lo, a querer tê-lo, a querer possuí-lo. Da mesma forma as mulheres. E esse espírito está dentro das igrejas, irmão. Esse espírito está no meio cristão, no meio evangélico. Esse espírito demoníaco de cobiça, de sedução, levando as pessoas a adulterar no coração e adulterar no corpo. Irmãos, não estamos lidando com anjos, estamos lidando com seres humanos. Mate a aranha, mas não tire a telha e deixe a aranha, pois ela vai fazer a telha novamente. Que Deus tenha misericórdia e piedade de nós, irmão. Que nós possamos nos voltar mais para Deus. Que nós possamos ver as coisas realmente como são e como estão aí. E não fingir que não estamos vendo. E vendo, vamos combater com coragem, pregando a verdade, mesmo sabendo que vai colher inimigos. Mas escolha viver a verdade, pregar a verdade, andar na verdade, defender a verdade. A igreja foi posta por defesa da verdade. Advogue em prol da verdade, advogue em favor da verdade, advoguem em favor da santidade e da verdade, mas não seja covarde, em nome de ministério, em nome do pastor, em nome de oportunidade, em nome de cargos, em nome de amigos. Não, pregue a verdade e se prepare para acolher inimigos, mas viva e fique com a verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, em nome de Jesus. Amém.